quando que começa isso aí, cara? Essa busca pela verdade, esse interesse, esse super Xandão que traz ali a verdade, que tá saindo da Matrix, que pesquisa. Quando que surge isso aí, irmão? Quantos anos aí e a tua base de conhecimento buscando pra verdade? Primeiro, e segundo, como que você lida com as suas descobertas, né? Certo. A conversa é longa, eu vou tentar fazer um resumo. É o seguinte, tudo começou por volta de 2017. O que aconteceu em 2017 foi que, primeiro, eu despertei para a questão política do país. Eu comecei a ter contato, graças ao YouTube, de vídeos do Dr. Enéas. E daí eu comecei a me interessar cada vez mais por esse assunto político, né? E comecei cada vez mais a ler os livros, né? Um grande projeto nacional, Dr. Enéas. Comecei a ver os outros livros que outros integrantes do partido do Prona tinham escrito na época, Bautista Vidal, Adriano Benayon. Tudo sobre questão de macroeconomia, sobre as riquezas minerais do nosso país. Por que o Brasil é o país mais importante do mundo? Por que é o país do futuro, inclusive, né? Por que a elite tem tanta preocupação, entre aspas, que na verdade são interesses, não são preocupações, né? Não tem benevolência no mundo geopolítico, tudo é um jogo de interesses. Por que o primeiro mundo tem tantos interesses assim no Brasil? E quando eu despertei pra política e eu percebi que esquerda e direita era uma farsa, eu comecei a entender que o mundo, na verdade, dependia de uma narrativa. Isso. Precisava sempre existir uma narrativa mentirosa que fizesse com que a população se dividisse e que ela fosse conquistada a partir dali. Então tem que ter um grupo aqui dentro de uma bolha, tem que ter outro grupo dentro da outra bolha, e assim a população fica dividida, as pessoas se esquecem de sintonizarem na verdade, e aí todo mundo é controlado mentalmente. Então tudo começou com um despertar político. Beleza, comecei a ler esses livros do Dr. Enéas, maratonei o canal Enéas TV no YouTube sei lá quantas vezes. Nossa, o Enéas foi um cara que eu nunca conheci, óbvio, né, porque não era nem da minha época direito. Que eu nasci em 94, ele já era bem mais velho do que eu, mas eu tenho ele como um professor de vida, assim, eu aprendi muita coisa, só de ver ele falar. Eu aprendi muita coisa, né? Me ajudou a despertar pra essa farsa. Consequentemente, uma coisa foi puxando na outra. Depois que eu despertei pra farsa da política, e eu percebi que existia um controle de narrativa sobre aquecimento global, que hoje não é mais aquecimento, né? Eles trocam os nomes. Tudo envolvia um jogo de interesses onde o dinheiro mandava, eu também acabei chegando, por acaso, no assunto da forma da Terra. O assunto da forma da Terra foi uma coisa que caiu de paraquedas pra mim no YouTube, um vídeo americano que mostrava um teste de curvatura, provando que a Terra não tinha curva, porque os objetos eram avistados a mais de 30 quilômetros de distância. E não tinha uma explicação para aquilo ali. No começo eu achei que se tratava de uma farsa. Eu falei, não, deve ter alguma questão atmosférica ali envolvida, tem que ter alguma explicação, não é possível, né? Esse objeto ele tá aparecendo por algum motivo, eu só não sei qual ainda. Bom, aí vi um vídeo, vi outro vídeo, sempre duvidando. Aí quando chegou ali no terceiro vídeo, eu falei, cara, realmente tem alguma coisa errada aqui, entendeu? Comecei a ver os vídeos e falei, alguma coisa errada tem nesse assunto. Bom, aí fui investigando. E quanto mais eu buscava por essas informações, mais o YouTube ia recomendando, né? Até que o assunto Terra plana chegou no Brasil. Canais brasileiros começaram a surgir com uma força interessante, sabe? E nesses canais brasileiros, eles abordavam os mesmos assuntos. Falavam sobre a questão da NASA, falavam sobre a questão da farsa que envolvia a ida à Lua, falavam sobre teste de curvatura, todo esse conteúdo. Comecei a acompanhar e comecei a ver opiniões de pessoas de ambos os lados, né? Os físicos que tentavam refutar e explicar no modelo do globo como que aquilo fazia sentido, e os outros falando no modelo da Terra plana, porque que fazia sentido, né? E fui tirando uma média das informações. E eu cheguei na conclusão de que tem uma grande mentira por trás disso, sobre a forma da Terra. Esse modelo heliocêntrico que é ensinado nas escolas, ele passou por uma decisão de um grupo, chegou num determinado momento da história onde o heliocentrismo tomou a frente. Nem a igreja primitiva concordava com isso, porque antigamente nos primórdios a igreja tinha uma grande diatribe, a religião, no caso, ela tinha uma grande diatribe com a ciência, porque elas tinham um choque entre si, pelas ideias serem brutalmente diferentes, e a partir de um determinado momento, até a religião, a própria igreja, começou a aceitar narrativas supostamente científicas, quando na verdade não eram 100% científicas, tinha muita pseudociência envolvida ali, né? E uma dessas pseudociências era a questão do modelo heliocêntrico, né? Que inclusive ele tá aí, ó, é discutido até hoje sobre isso. E aí, pesquisando, indo a fundo cada vez mais em canais, lendo livros como o de Samuel Robotham, por exemplo, falando sobre a forma da Terra. Outro livro que tem lá muito interessante, fala 100 provas de por que a Terra não é um globo. E, nossa, tem vários questionamentos ali, muito pertinentes sobre o assunto. Eu sempre recomendo esse livro pra galera que tá iniciando nesse assunto. Porque o modelo do globo, o modelo heliocêntrico, ele é um queijo suíço, né? Ele tem vários furos ali, várias coisas contraditórias.
Vendo tudo isso e tirando uma média, eu percebi claramente que tem algum problema aí, tem alguma mentira aí, e por algum interesse, e pra mim, a minha conclusão hoje é que o interesse é não só financeiro, o principal é controle mental do que você tá pensando, porque é muito mais fácil de controlar o ser humano que pensa, que tá numa terra que é um pontinho azul no meio do nada, e que você é só obra do acaso, te distanciando do Criador de Deus, porque é pra isso que serve o controle de narrativa em primeiro lugar. O que eles querem é injetar muito recurso no controle de narrativa para te distanciar da verdade e, consequentemente, te distanciando do Criador. Para você não basear a sua vida dentro dessa ordem divina, né? Você não consegue nem aprender o propósito real do porquê que você tá aqui. Qual que é o seu objetivo na Terra. Sim. Então essa narrativa aí da forma da Terra serve para isso, para te distanciar do Criador em primeiro lugar. Conectando todos esses pontos, eu percebi que o mundo se trata de uma matrix onde o jogo de interesse financeiro é o que predomina. Interesse financeiro e controle mental. E aí, eu simplesmente comecei a fazer live, né? Depois, lá em 2020, no final de 2020, começo da pandemia, eu tava na faculdade, cursava Direito. Eu tinha no meu coração que eu queria impactar positivamente na vida das pessoas, tentando fazer com que elas se aproximassem mais de Deus, tivessem uma rotina de campeão, treinando, se cuidando, estudando, sendo um homem de verdade, né? Tentando levar ali bons valores, coisas que eu aprendi na minha casa, com a minha mãe, com meu pai, sabe? Coisas que eu aprendi na vida, coisas que estão no meu coração. Só que eu sabia que pra falar tudo isso, todo esse conteúdo que eu tinha aprendido de terra plana, de ir da lua, pra tirar as pessoas da Matrix, dessa farsa política, dessa farsa de forma da Terra, tudo isso que foi colocado no coração das pessoas, essa mentira toda, eu precisaria de um personagem, certo? E aí me veio a ideia do Super Xandão. Porque eu sempre fui um cara muito convicto, de energia, alto astral. Eu sou um cara, graças a Deus, eu tenho minha conexão com o Criador, eu me sinto muito bem. Me sinto seguro diante de mim mesmo, entende? Então, eu pensei, como fazer isso? Como que eu posso impactar positivamente na vida das pessoas? Bom, eu vou pra faculdade de Direito, vou cursar Direito, vou virar aí um delegado, vou colocar bandido na cadeia, vou virar um juiz, vou virar um promotor. Advogado não ia combinar pra mim, que eu não gosto. Pensava que seria esse o meu destino. Só que aí eu comecei a fazer a faculdade e não tava gostando. Sentia que ainda não era meu caminho, não. Eu nunca me dei muito bem em ambiente onde tinha muitas pessoas, sabe? Eu tenho uns problemas pessoais aí, né? É coisa que deve ter a ver aí com TDAH, autismo, grau 1, sei lá o que eu tenho aí, né? Mas tem essa parada. Nossa, se mexer com gente, irmão, isso aí não dá. Eu sou lobo solitário. Tanto que eu tenho a filosofia do lobo solitário, né? Pro cara seguir no caminho de campeão tem que ser lobo solitário, né? Tem que saber o tempo certo de conseguir as coisas. Mas enfim, é tudo uma questão de energia no final. A energia que você atrai pra sua vida sendo uma pessoa boa. E aí, cara, chegou a pandemia e eu tava na faculdade, e aí a molecada que me conhecia no computador, que eu jogava muito um jogo chamado League of Legends, né, que eu era viciado nesse jogo aí, eu passava o tempo em casa jogando e estudando. Baixava livro em PDF de assunto que eu gostava, via vídeo no YouTube, ficava jogando, trocando ideia com a molecada lá do jogo e tal. Tava achando, não, por que você não começa a fazer live? Vai dar super certo. Você é engraçado, você fala pra caramba, todo mundo dá risada. Eu falei, vocês estão loucos? Vocês acham que eu vou dar conta de ficar 8 horas por dia sentado na frente do computador falando pra uma tela? Pra uma câmera? Sim. Olha só, né? Era impossível aquilo. Aí chegou a pandemia. Aí, pô, a época da pandemia eu tava vivendo um certo auge. Eu saía pra fazer meu cardio, corria 10 km por dia, treinava musculação. O ar parecia que tava mais limpo, eu saía correr lá, acho que tava uma beleza pra mim, né? E aí, como eu não ia mais pra faculdade, eu falei, cara, já que eu passo tanto tempo no computador, seja jogando, seja estudando aí os assuntos que eu gosto, por que eu não ligo logo a câmera e faço o teste? Ué, por que eu vou perder aqui 2 horinhas jogando e falando abobrinha? Entendeu? Vou invocar o Super Xandão aqui, vou acabar com tudo, né? Aí me veio a ideia do personagem. Sim. Beleza. E aí eu comecei a fazer live, simplesmente liguei a live lá na Twitch, comecei a falar aí as minhas ideias, fazer a zoeira que eu faço, que eu sou um cara da zoeira também, né? Eu não tenho filtro, eu fui criado num sistema onde todo mundo do meu lado tinha amigo gay, amigo negro, todo mundo se zoava, brigava e no final do dia tava tudo certo, então eu não tenho filtro, entendeu? Eu simplesmente quis criar um ambiente assim na minha live, um ambiente de descontração, onde todo mundo pudesse ter liberdade para zoar, para falar, mas que também tivesse um aprendizado, que tivesse a transmissão de bons valores, opiniões fortes, de um sujeito minimamente decente, que passa, assim, uma boa imagem, uma boa referência pra molecada nova, entendeu? E nada melhor do que criar um personagem pra isso. Falei, Super Xandão, herói, todo mundo gosta de herói. Herói traz a mensagem de esperança pro final, não traz? Uma figura forte, que tem opinião e etc. As pessoas gostam disso, né? Sim. O maior herói que a gente teve único é Jesus Cristo, ponto. Então tá explicado, o povo gosta disso daí. Bacana, eu falei, vou criar esse personagem, vou trazer bastante zoeira e entretenimento pra molecada, e também vou dar minhas opiniões aí acerca dos assuntos, né? E vamos ver o que que dá. E a live estourou. Simplesmente foi um gigantesco estouro, assim. Coisa de 1 mês, 2 meses depois,
Instagram tava crescendo absurdamente. Nossa, aí comecei a ser chamado pra ir pros podcasts. Foi quando eu fui no Flow pela primeira vez, conheci o Monark e o Igor na época. Foi legal pra caramba. E junto com isso também vieram as críticas. Você me perguntou como que você lida, né, com o rebote das críticas que fazem de xingamento. Eu não ligo. Eu não tô nem aí. Você que tá aí do outro lado que me vê aqui falar, ó, é o terraplanista esquizofrênico, problema seu. Eu te desafio a participar de uma live com a gente lá no canal do André. Pode chamar todos os seus professores, os melhores, os mais gabaritados, pra ir lá e conversar de termodinâmica e ver o experimento lá, que refuta a gravidade. Tá lá! Não é uma coisa que parte de mim. As pessoas precisam começar a entender isso daí. Eu não tô aqui falando que a Terra é plana porque eu quero que você aceite isso daí. Eu tô falando porque é o que chegou até mim. Tá aí, qualquer pessoa pode ir atrás da informação. Quando eu falo pra você que esquerda e direita é uma farsa, isso não surge da minha cabeça do nada. Eu não sou esquizofrênico a esse ponto de inventar tanta coisa assim. Senão eu já teria escrito um livro, um roteiro de filme, tava em Hollywood, fazendo umas paradas assim. Não, não tem isso daí. Eu simplesmente falo aquilo que vejo que tem lógica. Eu tenho a minha inteligência, ela não é nada demais, obviamente, mas graças a Deus eu tenho uma capacidade crítica, eu simplesmente analiso de forma crítica, eu tento analisar de forma crítica os cenários e dou minha opinião. Aí, pelo fato de eu falar, ó, tem um experimento aqui que você precisa ver, esse experimento tá refutando a gravidade, a galera já começa a falar que é chacota, já começa a querer esculhambar. Quer ficar esculhambando? Fica à vontade, eu não tô nem aí. Eu não ligo, eu dou risada também, legal, o esquizofrênico da Terra plana, bacana, velho. Pelo menos eu não tô aqui vestindo uma máscara, entendeu? Eu não tô aqui me fazendo. Eu não tô querendo fazer você acreditar numa coisa que vai fazer mal pra você. Pelo contrário, se você estudar a Terra plana e ver que isso tá na Bíblia, inclusive, isso faz bem pro seu coração, te aproxima do Criador. A Terra plana mostra pra você que você é especial. Você foi criado por um motivo, você tá aqui porque tem uma trajetória que já foi escrita por você pelo Criador, e ele presta atenção em você. Você quer coisa mais bonita do que isso? Agora, você quer ficar com essas teorias patéticas de astrofísico, que vive no mundo da pseudociência, falando que você é um pontinho de areia no universo, aleatório, de bilhões e bilhões de anos, enaltecendo o demônio, porque essa é a narrativa mentirosa, é do demônio, que te distancia do Criador e da verdade, problema seu, fica achando então que tá bom. Você tem o direito de fazer isso daí, e eu jamais vou ficar te xingando ou falando alguma coisa por conta disso, é um direito que a pessoa tem.